Queridos amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos operando com um mínimo de pessoas. Nós somos 6 pessoas aqui dentro, 7 pessoas aqui dentro, exatamente para proporcionar também esse momento de culto aos nossos amados irmãos que estão em casa. Então, estamos aqui para glorificar a Deus através do culto que nós realizamos semanalmente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui também para conduzir o Evangelho, mesmo nas redes sociais, mesmo nos portais de divulgação digital. Queremos fazer com que a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela alcance pessoas, alcance muito mais pessoas do que dentro de nossas igrejas, fazendo a mensagem exclusiva para os nossos membros. Mas é importante também entender que nós ainda precisamos exercer a nossa função, a nossa missão. Por isso queremos orar, apresentando esse momento maravilhoso em nossas vidas. Senhor, quero te agradecer grandiosamente por tua infinita bondade, por tua graça manifesta, por tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco e a partir de nós, Senhor, tem realizado coisas maravilhosas sobre esse mundo. Senhor, obrigado pelo privilégio da utilidade no teu reino. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te cultuar. Nós te agradecemos em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Eu quero ler um versículo que está em Salmos 28, versículo 7. Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém? Amém. Amém. Nessa noite, nós queremos oferecer a Ele, com toda a alegria que nós temos, com toda a vontade que nós temos de adorar a Ele, nós queremos entregar esse louvor. Amém? Esse louvor, essa adoração. Amém. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia. Senhor, seja louvado, Pai, nessa noite, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Diga: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Diga: eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das
te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer o quê? que eu te pertenço, Deus. Quem pode aplaudir a Ele? Senhor, louvado, Pai, seja o Teu nome, Senhor. Todo louvor seja dado a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu
Vamos adorar eles, irmãos. Seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar,
Te entrego, Pai, nessa noite, Senhor, nossa adoração, Pai. Te damos graça, Senhor, por esse momento, Pai. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Amém. Aleluia. Amém. Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, grandioso. Louvado seja Deus em tudo. Tudo dai graças. Quer comais ou bebais ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós entendemos que Deus é Deus. Nós entendemos que o Senhor mais vale a sua vontade do que a nossa. Nós entendemos isso tudo. Então, cabe a cada um de nós perceber o quanto que Deus é misericordioso e gracioso conosco. Amém? Podeis assentar, fiquem à vontade. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Queridos amados irmãos, estamos cultuando com o mínimo, né, que deve permanecer nos cultos. Nós somos, para que os irmãos que estão vendo, que vão ver a filmagem, nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Louvado seja Deus. Isso, né? 10 e a menina lá. Louvado seja Deus, tá bom. Queridos, eu quero trazer, amados irmãos, uma mensagem voltada com os esforços que nós já estamos fazendo, do desafio que foi colocado para todos os membros de fazer a leitura bíblica do escrito bíblico durante um ano. Então nós estamos incentivando, e eu vou fazer isso todos os cultos, levar vocês a essa prerrogativa de entender que a Bíblia não só precisa ser lida, mas estudada, meditada, analisada. Nós precisamos fazer isso com o escrito bíblico. Então, por esse motivo, nós já estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, os 4 evangelhos já são uma leitura cumprida, pelo menos no propósito, mas tem muitos que estão lendo e à medida que estão se atualizando também, mas nós temos uma leitura e uma mensagem do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, capítulo 1. Capítulo 1 de Atos. Aleluia. Capítulo 1 de Atos, versículo 1 em diante. Amém. Louvado seja Deus. O versículo 1 em diante, ele diz o seguinte: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. Até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém. Eu quero só orar. Soberano e maravilhoso Deus, soberano Pai, eu te agradeço grandiosamente por tua infinita bondade,
por tua graça manifesta, que até aqui o Senhor tem nos conduzido, até aqui o Senhor tem se mostrado um Deus zeloso e maravilhoso. Estamos aqui, Senhor, para prestar a nossa homenagem, o nosso respeito, a nossa reverência. Senhor, nós estamos aqui também, Senhor, para ser alvo da tua instrução, para podermos presenteá-lo com um culto contínuo, para dar ao Senhor um culto contínuo, Senhor, através do nosso testemunho e da nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Queridos, poder se sentar, fiquem à vontade. Atos dos Apóstolos, um livro escrito também por Lucas, um médico. Esse livro, queridos, ele também é dotado de detalhes que um dos evangelhos sinóticos, sinótico quer dizer semelhantes, que tenha as mesmas construções. Por exemplo, as parábolas estão só nos 3 evangelhos. Então esses evangelhos, dentre os 3, o evangelho de Lucas, ele é detalhista nas suas colocações. Ele é mais detalhista, ele aponta a coisas com maior detalhes, as construções com maior detalhes. Isso faz com que, possamos ter uma construção bem mais afinada, algo bem mais construído ou apresentado para a gente. Mas o livro dos Apóstolos, ele nos mostra exatamente a partir do sacrifício, apesar que ele deixa algumas questões aqui, mas ele, a partir do sacrifício, como a igreja viveu e como ela foi conduzida depois que o seu mestre foi assunto aos céus. Como que isso? Bom, o livro de Atos, ele começa na perspectiva do cumprimento de uma promessa, a promessa de produzir os atos, a vida prática. E a partir dessa produção de vida, antes culminou um evento extremamente importante para a vida cristã hoje, que é o batismo no Espírito Santo. Se você voltar um pouco em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz que João Batista, o batismo dele era com águas, mas viria um que batizaria no Espírito Santo. A palavra fogo no texto fala sobre juízo, que é exatamente sobre a perspectiva do público que estava, mas eu quero me adentrar sobre o batismo no Espírito Santo. E é exatamente aqui que ocorreu a grandiosidade de um ato memorável até hoje para os cristãos. Agora, como entender, à luz do texto bíblico, como perceber essa construção e de como essa construção ela pode fazer parte da minha vida como cristão? Queridos, o texto ele parte do pressuposto da promessa do batismo no Espírito Santo. Vocês sabem o que é batismo. A palavra batismo significa imersão. A palavra batismo significa alguém que foi cheio, alguém que foi tomado, Não houve mais uma perspectiva, foi inundado, todo coberto pela ação do Espírito Santo. Então essa é a ideia da palavra batismo. Mas o texto ele vai um pouquinho mais adiante. Ele diz o seguinte, versículo 6, por gentileza. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é necessário ou é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas com que o Pai estabeleceu, segundo ou pela sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e também até os confins da terra.
A gente precisa entender que a promessa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, isso tudo está atrelado à perspectiva de Atos, ou ao registro de Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e capítulo 2. O que nós precisamos entender aqui, um dos textos memoráveis conduzidos a nossa classe evangélica, a nossa classe cristã, é o versículo 8, mas recebereis poder, mas poder para quê, irmãos? Qual o intuito da descida do Espírito Santo e o que o Espírito Santo deveria gerar na vida daqueles que foram alvos do batismo, que foram alvos do enchimento? O que o texto bíblico diz? O poder da descida, essa palavra poder no grego significa dunamis, explosão, quer dizer um impacto tão grande na vida da pessoa, que essa pessoa iria fazer o quê? Eles iriam ser testemunhas. Essa é a ideia do texto. A prerrogativa do Espírito Santo é dar condições favoráveis para o cristão testemunhar de tudo isso para o mundo. É esse externar de vida. Testemunhar nada mais é do que falar, contar, anunciar, viver esta prerrogativa ao ponto de nada pudesse os impedir de cumprir com esse propósito. O poder, ele está aí. O próprio texto fala por si mesmo. O texto de Atos, versículo 8, esse poder grandioso, esse poder manifesto, tinha uma função. A função aqui no texto era levar esse testemunho para todo o mundo. Versículo 9 diz: tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. A segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grandeza pelo qual o Cristo foi, ele virá para buscar a sua igreja. O interessante é que no assunto aos céus, houve, se você for isso foi Atos, Mateus, ele deixa entender lá no capítulo 28, que quando houve essa ascensão de Jesus aos céus, também descrito por Mateus no capítulo 28, ele diz que ele falou sobre o ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todos a tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então, é a mesma prerrogativa do texto, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante. Então, o próprio texto testemunha da grandeza pelo qual foi tudo o que o Senhor queria que eles fizessem na terra, testemunhar. Mas, por si só, esse testemunho, pela força humana, ele não teria tanto impacto, tanta veemência, tanta intrepidez e ousadia, como se eles fossem revestidos do céu. Aí que entra toda essa questão. Irmãos, como eu estou tentando apresentar antes e tentar construir antes aquilo que vai ser apresentado em Atos capítulo 2, que culmina no dia de Pentecostes,
o envolvimento deles pelo Espírito Santo, eu queria fazer a leitura normal do capítulo 1, tá bom? Fazer uma sequência, eu sei que os amados irmãos eles têm acompanhado, mas por favor vamos ler, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de quem? De Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles este campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e que não haja ninguém que nele habite. Isso está em Salmos 69, 25. E a outra citação, que também está no Salmo 109, versículo 8, diz que outro ocupe o seu lugar. Ele usou os salmos para promover a entrar no grupo mais uma pessoa para ocupar o lugar de Judas Iscariote. Portanto, é necessário, versículo 21, que escolhamos um dos homens que estivessem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus ele foi levado dentre nós às alturas. E é preciso que um deles seja conosco, testemunhas da sua ressurreição. Testemunha, irmãos. Então decidiram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois orando: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar onde lhe era devido. Então tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado ao grupo dos 12, ou aos 12 apóstolos. Queridos amados irmãos, existem indícios claramente, muito bem pela história, o começo da igreja. Uma das práticas que nós não fazemos é lançar sorte. Uma das coisas descritas, e isso era uma prática judaica, eu não sei se você sabe, mas para fazer qualquer escolha dentro da perspectiva judaica, lançava a mão do Urim Tumim. Vocês lembram disso? Urim Tumim, 2 pedras que ficavam nos ombros, né? 2 pedras ficavam nos ombros do sacerdote, e eles lançavam mão para a escolha, sempre de 2 em 2. Foi dessa forma que eles acharam Acã. Lembra aquele que pegou os trajes e algumas coisas lá de Jericó? Eles acharam essa família dessa forma. Eles foram lançando mão de família em família, até que chegaram em Acã, lançando sorte. E assim Deus os conduzia dessa maneira. Assim era conduzido dessa forma, né? Mas lembre-se sempre que o Espírito Santo ainda não era um ato célebre na vida da igreja.
O Espírito Santo, Deus vivendo no homem, ainda não era. Lembra-se, estamos ainda no início de Atos. Prova disso, a partir daqui você não vê nenhum outro momento eles lançando mão de uma perspectiva cultural judaica, religiosa judaica, para proporcionar qualquer decisão. Prova disso, logo após capítulo 5 de Atos, você percebe a escolha de 7 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, para conduzirem a divisão, dos bens para as viúvas helenistas que estavam fora. Então você percebe em que já não existe mais esse tipo de coisa, porque o Espírito Santo agora estava participando diretamente da vida de cada um dos amados irmãos. Entenderam, queridos? Entenda mais que eu só quis falar isso, irmãos, porque o texto ele deixa esse leque e muitos irmãos acabam lançando mão desse artifício para criar certas escolhas, Acredito que Deus tem nos dado sabedoria e entendimento na pessoa do Espírito Santo para promovermos as nossas decisões sabiamente, para a glória de Deus. Bom, vocês viram que toda essa construção, ela foi feita exatamente, todo o capítulo 1 ele desemboca numa construção levada ao dia de Pentecostes. Eles sempre estavam orando, 120 pessoas descritas no capítulo 1, são as 120 pessoas descritas no capítulo 2, que estavam sempre, 120 pessoas, e elas não só estavam orando antes, mas participaram de toda essa construção, participaram das decisões, participaram das prerrogativas do grupo. Então, você percebe que há um grupo insistente na busca, na oração, em querer, que se cumpra a promessa de Deus na vida deles. 120 pessoas. Mas capítulo 2, por favor, capítulo 2, versículo 1 em diante. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Eu quero parar bem aqui, vou ler já o versículo 4, mas eu quero trazer alguns esclarecimentos sobre a leitura, queridos. Primeiro, versículo 1 fala sobre o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, irmãos, é um dia de festa judaica, é um dia de festa, é um encontro dos judeus para festejar. Então eles tinham esse momento, eu não vou entrar intrínseco na festa em si, mas era um momento célebre em que todas as pessoas do mundo, judeus do mundo, vinham para Jerusalém de todos os lugares para fazer ou participar da festa. Entendam isso. Então tinha gente de todo tipo, de todos os lugares possíveis lá, mas eles estavam reunidos em um lugar, e de repente, sem ao menos qualquer construção humana, porque o texto ele não mostra isso, se eles fizeram alguma coisa, se eles chamaram o Espírito Santo de alguma maneira, ou eles fizeram qualquer coisa para atrair o Espírito Santo. Isso não é uma construção muito saudável para nós entendermos que o Espírito Santo ele está conduzindo ou sendo conduzido com as prerrogativas humanas. Não é de repente, sem que ninguém perceba, a construção da promessa, o cumprimento da promessa se estabelece.
E outra coisa também, queridos, que é importante a gente trazer aqui esclarecimento aos amados irmãos, que no versículo 2, vem um vento, um som, né? Veio do céu um som, como de um vento muito forte, aquele sopro de um vento muito forte, e encheu a casa onde eles estavam assentados. Muitos irmãos sempre fazem a diferença entre oração de joelho, oração em pé, oração isso. Claro que nós devemos nos propor a um relacionamento bem mais intrínseco com Deus, aonde leve a nossa construção, levando em consideração respeito, levando em consideração intimidade, né, a importância daquele ato, mas a maneira pelo qual eles estavam, entende-se que eles estavam assentados. É como se eles não esperassem para aquele momento, mas veio de uma maneira inusitada, um vento. E foi percebido pelo escritor da carta que eles viram como aquilo que era parecido como aquelas labaredas de fogo, aquelas línguazinhas de fogo. O texto bíblico não deixa claro que era fogo, mas era parecido. Se a pessoa olhasse para cima da cabeça do outro, via como se tivesse uma labaredazinha de fogo em cima. Então, o versículo 3, ele termina falando que essas línguas pousaram sobre cada um deles, e à medida que pousaram, o versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que prossegue o texto: e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ou seja, à medida que eles receberam esse dom, essa habilidade, o Espírito Santo dava a cada um segundo a sua vontade. Mas o interessante é que o texto diz que todos foram cheios e começaram a falar, ou seja, todos falaram. Dos que estavam ali, todos os 120 falaram, mas conforme o Espírito os capacitava. Parece que não faz muito sentido o texto. Se o Espírito Santo capacitava, né? Se o Espírito Santo capacitava, ou ele capacitou todos, ou capacitou só alguns. Mas a palavra capacitar é escolher o que cada um deveria falar. Entenderam, irmãos? Porque não faz sentido eu entender, eu perceber que o Espírito Santo os capacitava, ou seja, cada um dava capacidade diferente para cada um deles. Mas todos falaram em outras línguas. Mas eles estavam ali, irmãos, eles estavam ali sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Bom, eu estou lendo o texto e trazendo do texto, né, a prerrogativa que nos esclarece. Versículo 5, irmãos: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouviam-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso eles não são galileus? Todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa língua materna? Partos, medos e helenistas, habitantes da Macedônia, Judéia, Capadócia, do Ponto
e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, também judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? A pergunta que eu falo para os amados irmãos: o que significa isso? O que significa tudo isso, irmãos? O que significa toda essa construção? A gente precisa entender primeiro, qual a finalidade da ação do Espírito Santo vindo da promessa dada. Por que o Espírito Santo foi dado a essas pessoas? Por quê? A gente precisa partir desse pressuposto para nós podermos entender toda essa conjuntura. Mas bora voltar um pouco no texto de novo, capítulo 1, bora voltar. Eu quero voltar, irmãos, primeiro, o versículo 4 do capítulo 1. 4 do capítulo 1, ele diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, lhe deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual eu lhe falei. Bom, não saiam por quê? Porque vocês vão precisar do cumprimento da promessa. Primeiro, não saiam porque a promessa precisa se cumprir. Mas a promessa, ela vai se cumprir de que forma? Vocês serão batizados no Espírito Santo. É dessa forma que vocês vão ser capacitados. Em outra maneira de falar, a ideia do versículo 4 e 5 arremete, irmãos, do texto bíblico, que nós entendemos que essa promessa era para conduzi-los quando ele saísse. Então, não saiam, porque vocês vão precisar de algo. Então, eles vão precisar de algo quando eles forem sair de lá. Por quê? Porque eles vão sair. Querendo ou não, eles iam sair, correto, irmãos? Eles iam sair. Por quê? Porque mais tarde eles seriam perseguidos, queridos. E o interessante é que a construção disso tudo mostra que quando eles eram perseguidos, eles saíam de cidade em cidades pregando o evangelho. Eles não saíam se escondendo. Eles saíam se esquivando da morte, mas tentando cumprir com a sua missão, anunciando Jesus Cristo. Mas não é muito comum, se alguém quer matar você porque você está fazendo algo, o comum é você deixar de fazer aquilo porque alguém quer matar você. Eles não deixavam de fazer, eles fugiam. Eles diziam: eu não vou morrer enquanto eu não cumprir a minha missão como testemunha. Eu posso ser morto lá na outra cidade, mas pois eu vou pregando daqui lá. A ideia na cabeça deles era: eu vou fazer, mesmo que eu morra, eu vou estar sendo perseguido, mas eu faço assim mesmo. Meu irmão, alguém está muito convicto disso para entregar a própria vida como libação pela pregação de uma doutrina ou de uma verdade. A pessoa tem que estar muito bem consciente, irmão, disso, para entregar a própria vida. E é exatamente o que eles faziam.
O versículo 5, ele diz que eles iam ser revertidos para eles poderem fazer isso. E exatamente só através desse revertimento, a pessoa é entregada aos leões. Só através desse revestimento a pessoa se mantinha em Cristo Jesus ao ponto de não negar a fé. É um revestimento maravilhoso. Isso, versículo 4 e versículo 5. Mas o versículo 8 ainda do capítulo 1, entenda isso. É um poder, ele deixa muito claro, quando ele usa a palavra no grego poder, porque mostra algo sobre-humano, algo extremamente forte. A palavra poder, dunamis, explosão. Então, ele traz a mesma conotação de grande poder sobre a vida da pessoa para ser testemunha. Entenderam, irmãos? O Espírito Santo vem na promessa de Deus para eles, para quê, irmãos? Para eles poderem desempenhar o papel de testemunha. Entenderam, irmãos? Como é que se testemunha? Bom, o testemunho é feito no falar e no mostrar. Mas para eles precisavam falar, porque não tinha como mostrar. Eles precisavam anunciar, eles precisavam falar. Aquele era o momento crucial. De 5% que eles mostravam, 95% eles precisavam mostrar. Eles precisavam apresentar o Cristo. Assim como Pedro fez logo após toda essa construção de Atos, capítulo 2. E cerca de 3.000 pessoas vêm, eles me perguntam, e nós faremos o quê? Eu falei, isso é fácil, arrependam-se de seus pecados e creiam em Jesus. Está fácil. E só naquele momento, mais de 3.000 pessoas se unem a eles, simplesmente porque eles estavam explicando as grandezas, falando, testemunhando sobre as grandezas. Capítulo 1 também fala sobre Matias. Matias foi colocado ao grupo para quê? Para servir também como? Testemunha, irmãos. Isso que é importante que a gente entenda. Vamos lá. Quando nós chegamos no capítulo 2, entendendo que o Espírito Santo veio sobre eles para eles serem testemunhas, fica mais fácil nós entendermos o dom que foi dado a eles para a prerrogativa de sua missão. Eles iam sair. Falei, mas não saio ainda. Eu vou dar uma ferramenta poderosíssima para vocês quando vocês saíssem de Jerusalém. E eu vou dar. Primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo, como diz o próprio texto. Eles foram cheios. Segundo, eles começaram, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, do capítulo 2, versículo 4. E eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora fica mais fácil entender o que significa isso. Uns produziam o dom espiritual em uma língua de um povo, e o outro foi dado de uma língua de outro povo. A própria leitura que eu fiz, as pessoas que estavam lá fora ficavam admiradas porque eles estavam falando as grandezas de Deus nas suas línguas maternas. Então, aí fica mais fácil entender qual é a capacidade que Deus estava dando a cada um. Se nós fôssemos falar hoje, em Atos, eu estou falando de Atos 2, irmãos,
Tá bom? Eu estou falando de Atos 2, está explícito no texto isso. Não estou inventando nada, né? Não estou desconstruindo nada, só estou explicando o texto. E o texto diz mais, que eles ouviam, versículo 6, parte B. O 6 diz, ouvindo-se o som juntamente com a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Se você for para o versículo 11, ele diz assim, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que isso significa? Significa que o Espírito Santo deu a eles condições suficientes para testemunhar de tudo o que Jesus tinha feito e a mensagem que Jesus tinha produzido para ser levado a todas as nações. Então ele deu uma habilidade extremamente valiosa. Para onde eles forem, eles tinham como dom a habilidade de produzir uma língua onde eles chegassem. Entenderam, irmãos? Se eles chegassem em um outro país, o Espírito Santo os capacitava para pregar as maravilhas de Deus àquele país. Entenderam, irmãos? Né? Isso agora é importante entender que foi uma confusão generalizada ali naquele momento. Por isso, por isso que teve essa pergunta para aqueles que ficaram perplexos e atônitos. O que significa isso? Aí eu continuo perguntando para os amados irmãos, não só que estão presentes aqui, mas os amados irmãos que estão nos assistindo, outras pessoas, o que significa isso? Mas a pergunta ela é respondida pelo apóstolo Pedro, que se levanta em meio aos 12, junto com os 12, e se levanta, aumenta a voz, tem muita gente, milhares de pessoas lá fora, e ele fala o seguinte: então Pedro levantou-se com os 12, em voz alta dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar o que é isto. Ouçam com atenção. Estes homens, eles não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei ao meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu, em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol perderá, se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma citação de Joel, que ele prossegue falando: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré, entenda esse pedaço, irmão. Ele está explicando o porquê daquilo lá. E ele está explicando. Ele diz: ouçam. Jesus de Nazaré, ele foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, estes homens lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, este homem, que é Jesus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz.
Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito do que Davi falou: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita. Não serei abalado, e por isso meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Ele cita duas construções para testemunhar daquilo que foi ocorrido naquele lugar. Primeiro, a promessa, a profecia falando do dia de Pentecostes, que estava se cumprindo naquele lugar, mas ele não perde, ele justifica aquele momento, mas ele faz exatamente isso, ele apresenta o porquê aquele momento. Ele diz: aquele momento foi porque o profeta Joel profetizou. Ele disse: mas com que finalidade? Para quê? Por que então isso? Ele diz: é por causa de Jesus. Aí ele começa a falar sobre o Cristo, e o versículo 29 ele diz assim: irmãos, como posso dizer-lhe com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje? Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Versículo 31. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Somos testemunha deste fato. Exultado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora ouvem e veem. O Cristo que foi assunto ao céu prometeu o que é o cumprimento de hoje. Isso só o cumprimento de hoje, de tudo que vocês viram, só foi realidade, só foi cumprido porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e isso significa que ele já foi ao céu e cumpriu com a sua promessa hoje. Por esse motivo. E se ele ressuscitou, e se ele é o que é hoje, esse dia é testemunho disso, esse dia é prova disso. Foi porque ele ressuscitou. E o texto vai mais adiante. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que nós faremos então? O que nós faremos sendo confrontados com tanta verdade? O que nós faremos sendo conduzidos a tamanha grandeza? Ele disse: está fácil. Respondeu Pedro: arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Que dom é esse, irmãos? O mesmo presente que eles receberam no dia de Pentecostes. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Lembrando que as línguas foi uma ferramenta dada, mas a promessa
foi a vinda do Espírito Santo. Então, uma vez que eles ficaram cheios do Espírito Santo, se cumpre o dia de Pentecostes. Entenderam, irmãos? Eles ficaram cheios do Espírito Santo, então o dia de Pentecostes se cumpre. Mas também eles receberam outras línguas para cumprir a missão de testemunhas. É importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque toda a prerrogativa, irmãos, do que foi falado do dia de Pentecostes, não faz citação da língua, não faz, mas faz a citação do cheios do Espírito Santo. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Foi o que nós lemos logo no versículo 4, o versículo 5, vocês serão batizados com o Espírito Santo. A palavra batizado nada mais é do que revestido pelo Espírito Santo. E a língua foi dado a cada um à medida que o Espírito Santo os capacitava a falar. É importante que a gente entenda isso, irmãos, porque naquele momento foram todos, mas e a partir de lá? Se você acompanhar o livro de Atos, que nós estamos fazendo a leitura, você vai ver, irmãos, que alguns episódios, quando alguns irmãos se convertem ao cristianismo, eles ainda não ouviram falar do Espírito Santo. Eles não ouviram falar ainda do Espírito Santo. E eles recebem, cada um recebe, por imposição de mão dos apóstolos, o dom. Mas o interessante aqui no texto que nós acabamos de ler é que a promessa de Pedro é que todos receberão o dom do Espírito Santo. Então não tem todos que se arrependem de seus pecados, todos que são batizados no Espírito, também esses vão receber o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos o quanto o Senhor, o nosso Deus, os chamar. Com muitas outras palavras, os advertia, insistindo com eles: salvem-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que coisa maravilhosa. Mas vamos entender, irmãos, como o Espírito Santo hoje, como é o batismo no Espírito Santo hoje. Como é? Eu quero ler um texto com os amados irmãos. Esse texto está em Efésios. Por favor, abra comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, já estou finalizando, queridos. Efésios capítulo 4, por favor, versículo 30. Efésios 4:30. Posso ler? Ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Todos precisam ser batizados no Espírito Santo. Todos precisam receber o selo da salvação. Todos. Eu não estou falando de dom espiritual, porque o dom espiritual Deus dá a cada um segundo a sua boa vontade. Eu estou falando, irmão, do batismo no Espírito Santo. Todos precisam ser batizados, porque todos precisam ser imergidos na ação do Espírito. Todos precisam viver a realidade espiritual
que o Espírito Santo promove na vida de cada cristão. Todos precisam ser batizados. João Batista batizava com águas, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo. Jesus envia o Espírito Santo, Jesus envia o Espírito Santo para promover para a igreja condição de testemunhar de Cristo Jesus sobre a terra. Entenderam, irmão? Qual é o momento do batismo no Espírito Santo, irmãos? Qual é o momento do batismo no Espírito Santo? O momento quando nós já entendemos a prerrogativa do Cristo e o Espírito Santo já é um ato conhecido por nós. O ato do batismo no Espírito Santo é no momento em que a pessoa reconhece a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não é um ato isolado. Está certo que o texto bíblico fala sobre pessoas que foram revestidas do Espírito Santo. Pessoas que foi dado a eles uma condição especial dada pelo Espírito Santo. E isso tranquilo, o próprio texto bíblico fala sobre isso. Pessoas que já eram cristãs, já eram batizadas no Espírito Santo, mas eles receberam um revestimento do Espírito. Algo para eles fazerem algo a mais daquilo que eles já tinham recebido. O batismo no Espírito Santo, ele não é, nem sempre ele é acompanhado com algum dom espiritual, irmãos. O batismo no Espírito Santo, ele não vem acompanhado de uma manifestação espiritual estereótipa. Ele não vem acompanhado com reboliço, com alguma outra coisa. O batismo no Espírito Santo é quando o Espírito Santo ele começa a morar na vida do cristão. Quando ele começa a fazer parte da vida do cristão. Quando ele envolve a vida do cristão. A partir daí, ele começa a ter uma construção de vida completamente diferente da que ele tinha. Ele foi conduzido a uma perspectiva que agora, como diz o livro de Atos, eles ficaram mais corajosos. Eles não temiam mais as coisas, eles queriam cumprir com o seu propósito, eles queriam porque queriam anunciar Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Como é que eu sei, irmãos, que alguém tem o Espírito Santo, irmãos? Porque falou em línguas? Como é que eu sei que alguém tem o Espírito Santo, irmãos? É fácil, através dos frutos do Espírito, irmãos. Fruto do Espírito flui daquela pessoa. Quais são os frutos? Você pode abrir em casa Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito Santo, que identifica um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela recebe a exortação e diz: oh Senhor, tem de misericórdia, eu preciso mudar. O ímpio não, ele quer se levantar contra ti, ele quer te bater, o ímpio faz isso, mas o crente não. O cheio do Espírito Santo não. Nós precisamos entender, irmãos. Afinal de contas, quando foi a nossa verdadeira conversão em Cristo Jesus? Você já parou para pensar? Quando foi que você converteu de fato em Cristo Jesus? Porque você lembra do dia que você foi na igreja e entregou a sua vida, mas entregou de fato mesmo, se arrependeu de seus pecados naquele momento?
Não, teve um momento que você foi esclarecido pela Escritura, você foi esclarecido pela ação do Espírito Santo e você recebeu de graça, pela fé, recebeu de graça, através da fé, a salvação. O que nós precisamos entender, irmãos, é que foi nos dado toda essa construção para nós nos apresentarmos diante de uma sociedade corrupta, de uma sociedade que precisa de testemunhas fiéis de Cristo Jesus. E Deus hoje levanta, como sempre, testemunhas. Se você voltar no texto, versículo 47, último versículo do capítulo 2 de Atos, ele diz assim: ia o Senhor, parte B, ia o Senhor acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Você sabe o que isso significa? Essa é a prerrogativa do Espírito Santo. É o Senhor que convence o homem do pecado, é o Senhor que faz esse trabalho. Nós somos apenas testemunhas. Nós somos testemunhas que anunciam Jesus Cristo. E foi-nos dado o Espírito Santo para nos construir com capacidade suficiente para exercer essa função. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu quero finalizar. Por favor, fique de pé. Vamos orar.